Olá, meus irmãos, estamos aqui na nossa próxima aula, dando continuidade, e o tema dessa aula é Antigo Testamento. Já demos uma pincelada, uma explanada na aula anterior falando sobre isso, quando tratamos sobre Bíblia. Só que agora eu quero citar os livros que estão no Antigo Testamento e falar um pouco mais sobre cada um deles. É uma aula breve, é simplesmente para vocês conhecerem o Antigo Testamento e conforme vocês forem lendo, vocês vão entenderem melhor. E no próximo curso, ao decorrer, quando vocês entrarem no livro de entendimento realmente, vocês vão ver a diferença que fez conhecerem isso nesse momento. Como eu falei na aula anterior, o primeiro conjunto de livros da Bíblia nós chamamos de Pentateuco. Então nós temos ali Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Eu acredito, como a igreja acreditou na história dela, no decorrer da história, que esses 5 livros foram escritos por Moisés. Então Moisés escreveu esse livro. E você tem em Gênesis, o primeiro livro, e ele começando, falando que no princípio criou Deus os céus e a terra, conforme vimos na nossa primeira aula ali. Então nós cremos que Deus criou tudo do nada, isso está narrado em Gênesis, falando sobre os céus, a terra, os animais, a função de cada um deles. Depois nós temos o dilúvio global, que nós falamos também, que está em Gênesis. Temos o pecado, que vem antes do dilúvio, que também está em Gênesis. Vamos ter a história, a genealogia de Adão se iniciando ali, seguindo pelos filhos dele, que vai ser a genealogia que futuramente Jesus virá também. Que é a genealogia da primeira dos homens que Deus criou. Então todo mundo vai derivar de Adão e depois de Noé, porque teve dilúvio. Em Gênesis vai estar falando sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, vai ter história de Moisés, diversas histórias do princípio estão ali. Depois nós temos em Êxodo a história do povo de Israel saindo do Egito e fica no deserto 40 anos. Levíticos foi dado nesse período do deserto, Números e Deuteronômio. São livros que foram escritos após a saída deles do Egito, onde eles estavam andando já para a Terra Prometida. Então esses são os 5 livros que nós chamamos de Pentateuco. Depois nós temos os livros históricos, como eu tinha dito já para vocês também, que se inicia com quem? Josué, porque Moisés não entra na Terra Prometida, conforme Deus tinha anunciado, mas Josué vai entrar. E inicia-se com Josué, e Deus falando com Josué quando ele assume no lugar de Moisés a liderança do povo. E vamos ver Deus usando Josué para libertar aquele povo, vencer as nações e colocar Israel realmente sobre a terra prometida. Depois nós temos Juízes, quando Josué morre, o povo acaba se desviando dos caminhos do Senhor e Deus levanta um juiz, que era alguém que ia libertar o povo daquele lugar, daquela situação e levá-lo novamente para perto de Deus. E esse juiz morre, passa alguns anos, o povo se desvia de novo do caminho do Senhor e Deus levanta outro juiz. E assim acontece durante todo o livro de Juízes. E quando pensamos sobre Juízes, isso vai seguir até chegar no livro, ou na verdade, em Samuel. Samuel é o último juiz que tem, e vai ser também, nós temos 2 livros ali, 1º e 2º Samuel. Antes de Samuel temos o livro de Ruth, um livro pequeno que conta a história dessa mulher e das noras dela. Vou deixar para você ler, para você conhecer. Então nós temos depois Samuel, que é o último juiz que tem, e Samuel julga o povo, liberta ele também. Só que o povo pede um rei, como as outras nações tinham. E ali Deus coloca o primeiro rei, não um rei segundo o coração de Deus, mas um rei segundo o povo pediu, que é Saul, um rei escolhido pelo povo. E nós temos ali Deus falando para eles quais seriam as consequências de ter um rei como aquelas nações tinham. E fica aí para vocês lerem, porque isso é uma questão política e que é importante até nos nossos dias de hoje para nós entendermos. Então temos 1ª e 2º Samuel, continuação do outro. Nesses livros vai falar sobre Davi também, Davi e Golias e tudo o que acontece na vida de Davi. Depois vamos ter os livros de 1ª e 2ª Reis e também 1ª e 2ª Crônicas. Vai narrar a história de Israel, vai narrar toda essa história de Jerusalém também, do povo judeu. Vocês vão ver como ele narra a história do povo realmente. Vai repetir muitas genealogias. Você vai ver que as datas de reinado é ligada com outros reis da região. E quando você estuda a história daquela parte do Oriente Médio, bate com aquelas datas da Babilônia, do Egito. Então é interessante para vocês estarem lendo também e conhecendo. Uma boa sugestão na leitura bíblica desses livros
é ter um caderno de esboço, onde você vai se relacionando com cada personagem, anotando os pontos principais, talvez um fichário que você consegue acrescentar folhas. Isso vai ver como isso vai enriquecendo. E quando você passar por várias leituras, você vai ver como você liga isso na sua cabeça com uma grande facilidade. Depois de Crônicas, vamos ter Esdras, que é um libertador também de Israel, depois do cativeiro que eles estavam passando, que vocês precisam ler para conhecer. Neemias também, a história de Esther, história que vocês já devem conhecer, e eu convido vocês a lerem esse texto. Estou citando para vocês poderem saber os livros que temos ali no Antigo Testamento, e falar um pouco do jeito que vocês devem lê-los, para começarem a conhecer e depois entender. Depois temos os livros poéticos, o livro de Jó. Nós vemos um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Vocês podem ver Satanás indo tentá-lo. E esse daqui é um livro poético, você vê que ele segue uma estrutura de poema para ser lido. Depois o livro de Salmos. Salmos são cânticos, hinos. Nós temos igrejas tradicionais que cantam os salmos. Eu quero fazer um convite para você, quando você for orar, leia alguns salmos e ore baseado nos salmos. Você pode usar o salmo como base de oração. Se você sabe mais, vai ter alguns vídeos no meu YouTube falando sobre isso. Provérbios, nós lemos Provérbios com grandes conselhos do rei Salomão para a vida dos filhos dele, mas é conselhos do rei para nós, conselhos de Deus para nós. Eu quero convidar você a ler Provérbios. Aplique ele no trabalho, na família, na igreja que está inserido. Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro poético que expressa a sabedoria de Deus. Eclesiastes também está na categoria de livros poéticos, mas são livros de sabedoria. Cantares ou Cânticos dos Cânticos, um livro de Salomão contemplando a beleza da esposa dele. Você que é casado, eu convido você a ler esse livro e contemplar a tua esposa da mesma forma que Salomão contempla dele, e que você possa aprender e absorver isso. Alguns teólogos, estudiosos vão relacionar o livro de Cânticos para a igreja também fazer assimilação. É válido, mas Cânticos foi escrito do Salomão olhando para a esposa dele. E nós casados olhamos para nossa esposa por meio desse livro de Salomão também, livro Cânticos dos Cânticos. Depois do próximo grupo de livros nós temos os profetas maiores. São os livros maiores, não maior ou menor em questão de tamanho do profeta, mas em tamanho do livro em si. Então nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, que também foi escrito por Jeremias, Ezequiel e Daniel. Cada um desses livros foram profetas que Deus levantou naquela nação para falar contra reis ou a favor de reis, contra o povo e a favor do povo. Como assim contra e a favor? Realmente para trazer exortação àquele povo, para trazer cura para eles, para endireitar os caminhos deles que estavam tortos. A maior parte do povo não deu ouvido, muitos dos reis não deram ouvido, mas então leiam os profetas maiores também, entendam o que estava acontecendo naquele período onde tinha reis iníquos, reis que não adoravam a Deus. Depois temos os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último livro do Antigo Testamento, como eu disse, Malaquias. Esses profetas menores, como eu disse, não são menores por menor importância, mas menores porque os livros em si são menores, os escritos são menores em si. E agora você tem a lista dos 39 livros do Antigo Testamento, que são os mesmos livros que os judeus têm os escritos deles, que é a junção, que é a famosa Tanakh dos judeus. Então você tem a Torá, como eu disse, o Pentateuco. Para os judeus depois eles vão ter o Neviim e o Ketuvim. Esses três tipos, essas três categorias dos livros deles, junta os 39 livros que nós temos também no Antigo Testamento. Eles seguem outra divisão, mas são os mesmos livros, mudando somente a ordem. E como eu disse já no vídeo anterior, enfatizando agora novamente, a Bíblia Católica da Bíblia Protestante ou Evangélica tem 7 livros a mais inseridos aqui nesse Antigo Testamento, que os judeus tinham já esses livros, mas ficavam numa parte separada, e que eu vou falar na aula para frente para vocês, que vai ser somente sobre esses livros. Mas nesse momento vocês vão ter esses livros em mente, que são muito importantes. E eu quero incentivar novamente a leitura para vocês, que de nada adianta um livro, um curso de conhecimento, um curso sobre a escritura, se vocês não lerem ela. Então aqui eu estou explanando para vocês conseguirem entender aquilo que vocês estão lendo.
mas o conhecimento, o entendimento virá pela leitura de vocês e a vida de oração diante de Deus. Então quero te incentivar a ler a Bíblia, orar a Deus pelo Espírito, ao Pai, para que Ele te mande conhecimento pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E Deus vai te acrescentar sabedoria, tá? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.